Bayern de Munique e Valência disputaram a final da UEFA Champions League em 2001, a primeira decisão do novo milênio e também do século XXI. A 46ª final da principal competição europeia foi realizada na cidade de Milão e ficou marcada pela atuação monumental de Oliver Kahn. Aquele jogo foi o grande finale de uma temporada longa, desgastante e cheia de histórias. E hoje vamos relembrar não apenas a final, mas toda a temporada 2000-2001 da UEFA Champions League. O formato da competição na época não era o modelo clássico que ficou vigente até a temporada 2023-2024, com apenas uma fase de grupos seguida por mata-matas. No início dos anos 2000, a Champions League ainda adotava o sistema de duas fases de grupos, criado na temporada 99-2000. Ao todo, 72 equipes se classificavam para a competição e eram divididas em 4 prateleiras de acordo com os critérios da UEFA. Entre elas estavam a posição do país no ranking de coeficientes e a colocação no final do clube em sua liga nacional. A prateleira mais baixa era formada pelos clubes que disputariam a primeira rodada eliminatória. Nela estavam 20 campeões de ligas com menor coeficiente na UEFA, que se enfrentavam em partidas de ida e volta. Mais especificamente, eram clubes de países posicionados entre a 29ª e a 49ª colocação no ranking, incluindo nações como Estônia, Malta e Irlanda. Na terceira prateleira estavam os 12 campeões de países classificados entre a 17ª e a 28ª posição, além de 6 vice-campeões de países entre a 10ª e a 15ª colocação no coeficiente geral. Esses clubes enfrentariam os 10 vencedores da primeira rodada eliminatória. Aqui já começavam a aparecer países mais relevantes no cenário europeu, como Escócia, Turquia e Bélgica. A segunda prateleira reunia os 7 campeões de países posicionados entre a 10ª e o 16º lugar do ranking da UEFA, além de 3 vice-campeões de países entre a 7ª e a 9ª posição. Também entravam nessa fase 6 terceiros colocados das 6 principais ligas europeias e 2 quartos colocados das 3 ligas maiores, com exceção da Espanha naquele ano. Esses clubes estreavam na terceira e última rodada eliminatória, junto dos 14 vencedores da fase anterior. Por fim, a primeira prateleira era composta pelos clubes já classificados diretamente para a primeira fase de grupos. Nela estavam o campeão da Champions League da temporada anterior, os 9 campeões das ligas ranqueadas entre a primeira e a 9ª posição, além de 6 vice-campeões da liga de 1 a 6 no coeficiente da UEFA. Na primeira fase de grupos, os clubes da primeira prateleira se juntavam aos 16 sobreviventes das 3 rodadas eliminatórias, formando os 32 participantes. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançavam para a segunda fase de grupos, e nessa etapa os 16 clubes eram reorganizados em novos grupos e novamente apenas 2 dos melhores avançavam, desta vez para as quartas de final. A partir daí, o torneio seguia o formato eliminatório até a grande final. Após o primeiro sorteio realizado em junho, a primeira rodada de eliminatórias teve início no dia 12 de julho. O time de maior destaque nessa fase era sem dúvida o Estrela Vermelha, o único clube dessa etapa que já havia vencido a competição anteriormente. O clube sérvio conquistou a Champions em 1991, quando o torneio ainda se chamava Copa Europeia e a Sérvia fazia parte da Iugoslávia. Os confrontos e os placares agregados da primeira rodada foram: o KR da Islândia venceu o Birkirkara de Malta por 6-2, o Levski Sofia da Bulgária derrotou o Dudelange de Luxemburgo por 6-0, o Linfield da Irlanda do Norte eliminou o Haka da Finlândia pelo critério do gol fora de casa após empate em 2-2, o Estrela Vermelha venceu o KI das Ilhas Faroé por 5-0 e o Levadia Maardu da Estônia bateu o Total Network Solutions do país de Gales por 6-2. Uma curiosidade é que esse nome Total Network Solutions parecia mais de uma empresa do que de um clube. E realmente, se você achou isso, você está certo. Originalmente se chamava Lanson Frade FC, mas em 1996, após vencer a Copa do País de Gales e se classificar para a extinta Copa dos Campeões da UEFA, recebeu uma proposta inusitada. Uma empresa de tecnologia local ofereceu um patrocínio de 250 mil libras, com a condição de que o clube adotasse o nome da empresa. O time só abandonaria esse nome, o que mais parecia coisa de organizações tabajara, em 2006, quando passou a se chamar The New Saints FC. Voltando para as eliminatórias, o Bate Borisov da Bielorrússia eliminou o Shirak da Armênia por 3-2, o Shamkir do Azerbaijão venceu o Skonto da Letônia por 5-3, o Shelbourne da Irlanda derrotou o Sloga Jugomagnat da Macedônia por 2-1, o Zimbru da Moldávia venceu o Tirana da Albânia por 6-4, e no último confronto da fase, o Kaunas da Lituânia superou o Bronchu da Bósnia por 4-3. Na segunda rodada, começamos a ver clubes mais conhecidos do grande público, como o Anderlecht, Besiktas e o Rangers. Os resultados agregados foram: o Anderlecht venceu o Anorthosis do Chipre por 4-2, o Besiktas superou o Levski Sofia por 2-1, o Brøndby da Dinamarca bateu o KR por 3-1, o Polónia Varsóvia eliminou o Dinamo Bucareste por 7-4, o Rangers venceu o Kaunas por 4-1, o Inter Bratislava da Eslováquia eliminou o Haka por 1-0, o Helsingborgs da Suécia venceu o Bate Borisov por 3-0, o Estrela Vermelha bateu o Torpedo Kutaisi da Geórgia por 4-2, o Shakhtar Donetsk aplicou uma goleada marcante de 9-2 sobre o Levadia Maardu, o Slavia Praga venceu o Shamkir por 5-1,
O Rosenborg da Noruega superou o Shelbourne por 4-2. O Sturm Graz da Áustria venceu o Hapoel de Israel por 5-1. O Zimbru eliminou o Maribor da Eslovênia por 2-1. E no último confronto, o Dunafer da Hungria venceu o Hajduk Split da Croácia por 4-2. Um novo sorteio realizado no dia 21 de julho definiu os confrontos da última fase de grupos. Passando rapidamente pelos placares agregados. O Valência venceu o Tirol da Áustria por 4-1. O Sparta Praga eliminou o Zimbru por 2-0. O Hamburgo passou pelo Brøndby com um agregado de 2-0. O Helsingborgs surpreendeu ao eliminar a Internazionale por 1-0. O Besiktas venceu o Lokomotiv Moscou por 6-1. O Lyon eliminou o Inter Bratislava por 4-2. O Anderlecht venceu o Porto por 1-0. O Rangers goleou o Helford por 6-0. O Estrela Vermelha se classificou pelo critério do gol fora de casa após empate 1-1 no agregado com o Dinamo de Kiev. O Panathinaikos da Grécia venceu o Polónia Varsóvia por 4-3. O Leeds United eliminou o 1860 Munique por 3-1. O Sturm Graz passou pelo Feyenoord por 3-2. O Rosenborg venceu o Dunafer por 4-3. O Galatasaray também avançou após vencer o St. Gallen da Suíça por 4-3. O Milan, diferentemente do seu grande rival, goleou o Dinamo Zagreb por 6-1 e garantiu a classificação. Por fim, o Shakhtar Donetsk eliminou o Slavia Praga por 2-1. Após uma longa espera, os grandes clubes europeus finalmente entraram em campo. A fase de grupos teve início no dia 12 de setembro. No grupo A, o atual campeão Real Madrid enfrentou o campeão russo Spartak Moscou, o vice-campeão alemão Bayer Leverkusen e o campeão português Sporting. Na primeira rodada, o Spartak venceu o Bayer fora de casa, enquanto o Sporting e o Real Madrid empataram em 2-2. Na rodada seguinte, o Bayer venceu o Sporting em um jogo movimentado por 3-2, enquanto o Real Madrid bateu o Spartak por 1-0. Na terceira rodada, o Spartak venceu o Sporting por 3-1 e o Real Madrid venceu o Bayer fora de casa por 3-2 com 2 gols de Roberto Carlos. Na quarta rodada, a situação do Sporting piorou ainda mais após perder em casa por 3-0 para o Spartak. No outro jogo, o Real garantiu mais uma vitória sobre o Bayer, desta vez por 5-3. Na rodada seguinte, o Bayer venceu o Spartak por 1-0, enquanto o Real goleou o Sporting por 4-0. Na última rodada, o Spartak venceu o Real Madrid por 1-0 e Bayer e Sporting empataram em 0-0. Ao final, Real Madrid e Spartak Moscou avançaram para a segunda fase de grupos. No grupo B, o vice-campeão inglês Arsenal enfrentou a campeã italiana Lazio, o vice-campeão ucraniano Shakhtar Donetsk e o campeão tcheco Sparta Praga. Entre os confrontos mais marcantes do grupo, destaque para a vitória da Lazio por 3-0 em Donetsk, logo na primeira rodada. Na segunda rodada, Arsenal e Shakhtar fizeram um jogo apertado, vencido pelos ingleses por 3-2 com gol de Martin Keown aos 92 minutos. Outro momento marcante foi o 5-1 da Lazio sobre o Shakhtar na quinta rodada com hat-trick de Javier Lopes. Já na última rodada, o Shakhtar venceu o Arsenal por 3-0 e garantiu vaga para a Copa da UEFA, como era chamada a atual Europa League. No grupo C, o Valência, terceiro colocado da La Liga, enfrentou o Lyon, terceiro da Liga Francesa, o campeão grego Olympiacos e o vice-campeão holandês Heerenveen. O Valência terminou na primeira colocação, vencendo 4 jogos e empatando 1. A única derrota dos espanhóis veio na penúltima rodada, quando perderam para o Olympiacos por 1-0 na Grécia. A segunda vaga foi disputada até o fim por Lyon e Olympiacos. As duas equipes terminaram com 9 pontos, mas no confronto direto o Lyon levou vantagem graças ao gol fora de casa. Os franceses perderam por 2-1 na Grécia, mas venceram por 1-0 em casa, garantindo assim a classificação. O grupo D talvez tenha sido o mais fraco daquela temporada, contando com o vice-campeão austríaco Sturm Graz, o campeão turco Galatasaray, o campeão escocês Rangers e o campeão francês Mônaco, que decepcionou ao terminar na última posição. A grande surpresa do grupo, além do fraco desempenho do Mônaco, foi o Sturm Graz, terminando em primeiro lugar mesmo sofrendo 2 goleadas por 5-0, uma para o Rangers e a outra para o próprio Mônaco. Ainda assim, os austríacos venceram jogos importantes em casa, como 3-0 sobre o Galatasaray, 2-0 contra o Mônaco e 2-0 diante do Rangers. No final, junto do Sturm Graz, o Galatasaray se classificou em segundo. Talvez o jogo decisivo para a vaga tenha sido a vitória turca por 3-2 em casa contra o Rangers ainda na terceira rodada. No grupo E estavam o Deportivo La Coruña, campeão espanhol da temporada anterior, a vice-campeã italiana Juventus, o vice-campeão grego Panathinaikos e Hamburgo, terceiro colocado da Bundesliga. A grande surpresa foi a eliminação da Juventus, que terminou na última colocação após perder o terceiro lugar no confronto direto para o Hamburgo. O primeiro duelo entre as equipes aconteceu logo na estreia e terminou em um espetacular 4-4. O destaque foi Pippo Inzaghi, autor de 3 gols pela Juve. No confronto seguinte, o Hamburgo levou a melhor ao vencer a Juventus na Itália, na quinta rodada. No confronto direto, com um agregado de 7-5, os alemães ficaram com a vaga na Copa da UEFA. Enquanto isso, o Deportivo La Coruña terminou na liderança do grupo de maneira invicta, mesmo vencendo apenas 2 jogos. O Panathinaikos ficou logo atrás, apenas 2 pontos abaixo. No grupo F, o campeão Bayern de Munique enfrentou o vice-campeão francês Paris Saint-Germain, o campeão norueguês Rosenborg e o campeão sueco Helsingborgs. O Bayern fez o esperado e terminou na primeira colocação, tendo como melhor exibição a vitória sobre o PSG por 2-0 dentro de casa. O time francês ficou em segundo, apenas 1 ponto atrás, enquanto o Rosenborg garantiu vaga na Copa da UEFA. No grupo G,
tivemos o campeão belga Anderlecht, o campeão inglês Manchester United, o campeão holandês PSV e o campeão ucraniano Dinamo de Kiev. Na primeira rodada, a lógica prevaleceu, o United goleou o Anderlecht por 5-1, enquanto o PSV venceu o Dinamo por 2-1. Na terceira rodada, o United perdeu fora de casa para o PSV por 3-1, enquanto o Anderlecht parecia dar adeus à competição após sofrer uma dura derrota por 4-0 para o Dinamo, porém os belgas reagiram. Na quarta rodada, o Anderlecht venceu por 4-2 em casa, enquanto o United devolveu 3-1 sobre o PSV, mantendo o grupo completamente aberto. Nas duas últimas rodadas, a situação se embolou de vez. Na quinta rodada, o Anderlecht surpreendeu ao vencer o United em casa, enquanto o PSV, com a vitória por 1-0 sobre o Dinamo, complicava a vida dos Red Devils. Na rodada final, o Anderlecht, com gols 93 minutos, não apenas venceu o PSV fora de casa, como também garantiu a liderança do grupo. O Manchester United acabou beneficiado pelo resultado e terminou apenas um ponto à frente dos holandeses, após vencer o Dinamo de Kiev por 1-0. No último grupo da primeira fase estavam o vice-campeão espanhol Barcelona, o terceiro colocado inglês Leeds United, o vice-campeão turco Besiktas e o quarto colocado da Série A italiana, o Milan. Um grupo que no papel parecia favorecer Barcelona e Milan. Assim como no grupo G, a primeira rodada seguiu a lógica, Milan e Barcelona venceram em casa. Os italianos fizeram 4-1 sobre o Besiktas, enquanto os espanhóis aplicaram 4-0 no Leeds. Na rodada seguinte, porém, veio a surpresa. Ambos os líderes perderam fora de casa. O Leeds venceu o Milan por 1-0, enquanto o Barcelona sofreu uma derrota por 3-0 para o Besiktas. Na rodada seguinte, o Barcelona e Milan se enfrentaram no Camp Nou, e o time de casa se complicou após perder por 2-0. Enquanto isso, na Inglaterra, o Leeds aplicava uma goleada de 6-0 sobre o Besiktas. Em Milão tivemos um grande jogo. Milan e Barcelona empataram em 3-3, um resultado extremamente desfavorável para os espanhóis. Porém, o destaque ficou para Rivaldo, autor dos 3 gols do Barcelona. Na quinta rodada, Milan garantiu a vaga ao vencer o Besiktas, enquanto Leeds e Barcelona empataram em 1-1. Na última rodada, o Barcelona precisava de uma vitória do Milan sobre o Leeds para não ser eliminado. Porém, os ingleses empataram em 1-1 fora de casa, fazendo com que a goleada de 5-0 do Barcelona sobre o Besiktas tivesse um gosto bem amargo. Após a primeira fase de grupos, apenas 16 clubes ainda estavam na disputa pelo título da Champions League de 2001. A segunda fase teve início no dia 21 de novembro e se estendeu até 14 de março. O grupo A contou com Valência, Manchester United, que passou sufoco, o surpreendente Sturm Graz e o Panathinaikos. Tentando evitar novos sustos, o United venceu os 2 primeiros jogos contra o Panathinaikos e o Sturm. Contra o Valência, os ingleses empataram em 0-0 na Espanha e depois ficaram no 1-1 em casa, resultado que dava vantagem ao Valência no confronto direto em caso de empate na tabela. O tropeço decisivo do United veio ao empatar fora de casa com o Panathinaikos na rodada seguinte. Aproveitando a oportunidade, o Valência venceu seus 2 jogos, 5-0 no Sturm Graz e 2-1 no Panathinaikos. Valência e United terminaram empatados com 12 pontos, mas os espanhóis ficaram com a primeira colocação pelo confronto direto. O Sturm Graz encerrou sua participação à frente do Panathinaikos. O grupo B, com Deportivo La Coruña, PSG, Milan e Galatasaray, foi um dos mais imprevisíveis daquela fase. Logo na primeira rodada, o PSG foi atropelado pelo Dinamo, que venceu por 3-0, enquanto o Milan apenas empatava em casa com o Galatasaray. Na rodada seguinte, o Milan venceu o Deportivo fora de casa, enquanto o PSG sofreu sua segunda derrota consecutiva, perdendo por 1-0 para o time turco. Na terceira rodada, o Galatasaray assumiu a liderança ao vencer o Deportivo em casa, enquanto Milan e PSG empataram em 1-1 no San Siro. Outro empate por 1-1, desta vez entre PSG e Milan, complicou ainda mais a situação das duas equipes, enquanto o Deportivo vencia o Galatasaray por 2-1 e voltava à briga. Na quinta rodada, o destino do grupo foi praticamente definido. Milan e PSG perderam fora de casa. O Galatasaray venceu os italianos por 2-0, enquanto o Deportivo bateu o PSG por 4-3 jogando em casa. Na última rodada, a única vitória do PSG no grupo contra o Galatasaray acabou garantindo o La Coruña na liderança da classificação final. No grupo C, Bayern de Munique e Arsenal apareciam como grandes favoritos. O Lyon corria por fora enquanto pouco se esperava do Spartak Moscou. Porém, os russos surpreendendo com uma vitória de 4-1 sobre o Arsenal em casa, enquanto o Bayern venceu o Lyon por 1-0. Na segunda rodada, o Lyon venceu o Spartak por 3-0 e o empate entre Arsenal e Bayern deixou o grupo completamente embolado. Nas 2 rodadas seguintes, o Bayern venceu seus 2 jogos contra o Spartak, enquanto o Arsenal venceu o Lyon fora e empatou em casa. Como se o grupo já não estivesse equilibrado o suficiente, o Lyon venceu o Bayern na França na quinta rodada, enquanto o Arsenal derrotava o Spartak por 1-0 em Londres. Na última rodada, o Bayern garantiu o primeiro lugar ao vencer o Arsenal por 1-0, enquanto Spartak e Lyon empataram em Moscou. Arsenal e Lyon terminaram com 8 pontos, mas os ingleses ficaram com a vaga nas quartas de final graças ao confronto direto. No último grupo, o campeão Real Madrid era o grande favorito. A Lazio surgia como principal candidata à segunda vaga, enquanto Anderlecht e Leeds United apareciam como surpresas da fase anterior. O Real Madrid venceu os 3 primeiros jogos e praticamente garantiu sua classificação, com destaque para o 4-1 sobre o Anderlecht e 3-2 na Lazio. Já a Lazio, após a derrota para o Real, praticamente deu adeus à competição, já que também havia sido derrotada por Anderlecht e Leeds nas rodadas anteriores. Ficou claro que Leeds e Anderlecht disputariam a última vaga. O confronto direto aconteceu nas rodadas 3 e 4, com 2 vitórias do Leeds, 2-1 em casa e 4-1 fora.
O Real Madrid confirmou a liderança do grupo ao vencer o Leeds por 3-2 na quinta rodada, enquanto o Anderlecht também se despediu após perder por 2-1 para a Lazio. Após as duas fases de grupos, os potes para o sorteio para as quartas de final ficaram definidos da seguinte forma. No pote A estavam Valência, Deportivo La Coruña, Bayern de Munique e Real Madrid. Já no pote B ficaram Manchester United, Galatasaray, Arsenal e Leeds United. Após o sorteio, os confrontos ficaram assim. De um lado da chave, Galatasaray contra Real Madrid e Manchester United contra Bayern de Munique. Do outro, Leeds United contra Deportivo La Coruña e Arsenal contra Valência. No dia 3 de abril, Galatasaray e Real Madrid entraram em campo em Istambul. O jogo foi extremamente movimentado. O Real saiu na frente com gols de Elguera e Makelele, abrindo 2-0 para os espanhóis. Porém, de maneira surpreendente, o Galatasaray virou a partida com gols de Yumit, Hassan Saz e Jardel. Na mesma tarde, em Manchester, o United foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1-0. No dia seguinte, o Leeds recebeu o Deportivo La Coruña em uma partida que, a princípio, parecia equilibrada, mas terminou com vitória inglesa por 3-0, com gols de Hart, Smith e Rio Ferdinand. Não muito longe dali, em Londres, o Arsenal venceu o Valência por 2-1. O time espanhol abriu o placar com Ayala, mas os ingleses viraram rapidamente com gols de Henry aos 58 minutos e Parlour aos 60. As partidas de volta começaram no dia 17 de abril. Em La Coruña, Djalminha abriu o placar logo aos 9 minutos de pênalti e aos 73, Tristan ampliou para 2-0. Mesmo assim, sem encontrar o gol necessário para forçar a prorrogação, o Deportivo La Coruña foi eliminado e o Leeds avançou com um agregado de 3-2. No Mestalla, a missão do Valência era mais simples, bastava vencer por um gol de diferença. Após 75 minutos de tensão, Carroll marcou o gol solitário que levou o Valência à segunda semifinal consecutiva da Champions. No dia 18 de abril aconteceram os jogos mais aguardados da rodada. O Real Madrid, assim como o Valência, precisava apenas de uma vitória simples por 1-0 para eliminar o Galatasaray. Mas, para evitar os riscos, os espanhóis resolveram cedo. Ainda no primeiro tempo, abriram 3-0, com um gol de Elguera e 2 de Raul. Sem reação do Galatasaray, o Real seguia vivo na defesa do título europeu. Já o confronto mais esperado entre Bayern e United foi decidido ainda no primeiro tempo. O Bayern abriu 2-0 com gols de Elber e Scholl. O agregado de 3-0 tornava a missão inglesa quase impossível. Ryan Giggs descontou aos 49 minutos, mas o Bayern se vingava da derrota sofrida para o United na final de 99 e avançava rumo à final em Milão. Nas semifinais, de um lado estavam os favoritos ao título, Real Madrid e Bayern de Munique, do outro as zebras, Leeds United e Valência. No dia 1º de maio, com um gol solitário de Elber, o Bayern venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu. No dia seguinte, Leeds e Valência empataram em 0-0 no Elland Road. Na semana seguinte, chegou o momento de definir os finalistas. O Valência mais uma vez mostrou sua força dentro de casa. Juan Sanches abriu o placar aos 16 minutos e logo no início do segundo tempo, aos 47, marcou o segundo. Aos 52, Mendieta fechou o placar. O Valência chegava à sua segunda final consecutiva e desta vez esperava um desfecho diferente. Em Munique, no outro duelo, Elber novamente foi decisivo, abrindo o placar para o Bayern. Luis Figo empatou aos 18 minutos para o Real Madrid, mas Jeremies fez o gol da vitória alemã. O Real via o sonho da nona Copa da Champions ir embora, enquanto o Bayern voltava à final após 2 anos. Assim como o Valência, buscando um resultado diferente da última vez. E finalmente chegamos no dia 23 de maio de 2001. O palco era o San Siro, na cidade de Milão, na Itália. Com Dick Joll como árbitro, tudo estava pronto para o que o programa oficial do evento chamou de a Ópera do Futebol. O Bayern de Munique chegava à sua 7ª final europeia, tendo vencido as 3 primeiras, em 74, 75 e 76. Porém, o retrospecto recente era desfavorável. Derrotas para o Aston Villa em 1982, para o Porto em 87 e a mais recente para o Manchester United em 1999. Do outro lado, o Valência disputava sua segunda final consecutiva. A primeira experiência havia sido amarga, com a derrota para o Real Madrid na temporada anterior. A final, assistida por 79 mil torcedores, ficou marcada por ter apenas gols de pênalti. Logo aos 3 minutos, Mendieta abriu o placar para o Valência, após a bola tocar na mão de Patrick Anderson, dentro da área. Poucos minutos depois, Angloma cometeu pênalti em Effenberg, mas Canizares defendeu a cobrança de Scholl. Na volta do intervalo, mais um pênalti para o Bayern. Carbone tocou a mão na bola em disputa aérea com Jenker. Desta vez, Effenberg bateu sem chances para o goleiro do Valência, empatando o jogo em 1-1. Com o empate persistindo, a decisão foi para a prorrogação, no formato de gol de ouro. Sem gols, o título seria decidido nos pênaltis. Paulo Sérgio perdeu sua cobrança, enquanto Mendieta marcou para o Valência. Na segunda rodada, Salihamidzic e Carroll converteram, deixando o placar em 2-1 para os espanhóis. Na terceira rodada, Zickler empatou para o Bayern e Oliver Kahn defendeu a cobrança de Zahovic, impedindo o Valência de reassumir a liderança. Na quarta rodada, Canizares salvou a cobrança de Anderson, enquanto Carbone acertou a trave após desvio de Kahn. O placar seguia empatado em 2-2. Na quinta rodada, Effenberg e Baraja converteram,
levando a disputa 3-3. Na sequência, Lizarazu e Kili marcaram, deixando tudo em 4-4. Com a pressão máxima, Link marcou o quinto gol do Bayern. A responsabilidade caiu sobre Pellegrino. Oliver Kahn adivinhou o canto e fez mais uma defesa histórica. O Bayern de Munique conquistava enfim a sua quarta Champions League. Ao final da partida, Oliver Kahn foi eleito o melhor jogador da final, eternizando uma das atuações mais icônicas da história da competição.